was Essa boneca era da minha bisa, Maria Joaquina. Eu acho mais ou menos que ela nasceu no ano de 1800 e pouco. Minha tia segunda, que é a mais nova, foi quem guardou esses pertences e eu herdei dela. Isso aqui é os vestidos da boneca, que ela guardava com muito carinho. Esses aqui é meus avós. No dia do casamento, deixa eu procurar. Meus avós no casamento, ele já velho. Meu avô nasceu em 9. Isso aqui é minha mãe, quando tinha 13 anos. Eu com 2 anos de idade. Meu esposo, quando criança. Meu pai, novo ainda. Hoje ele já está com mais de 80. E aí eu gosto de guardar. Minha bisa era uma pessoa que gostava de guardar muito. Tem muita história dela. E eu acho que eu herdei dela. Essa vontade de guardar as coisas do passado. Que é a tia, irmã da minha avó. Essa aqui é a única tia que ainda existe. Ela tem 94 anos. Foi ela que guardou todas essas coisas. Quando eu era criança, eu gostava muito de ver a casinha de taipa. Eu morava no sítio, tinha várias casas de taipa das minhas amigas. E eu gostava de ver aquela casinha simples, humilde. Aí meu sonho era construir uma casinha de taipa para guardar todas essas coisas que eu fui herdando da minha família. Eu acho que era minha tataravó. A história do Antônio Martins, ela morava num sítio e chegou aqui, só tinha 2 ou 3 casinhas, ela construiu essa casinha e a família era muito grande, parece que era bem 12, era 13 filhos, e foram casando, morando no sítio, tudo casaram com família com família. Meu avô era primo da minha avó, a minha mãe era primo do meu pai, não é? Meu avô gostava muito de verso, meu avô não, meu bisavô gostava muito de ler verso para os filhos, para os netos. E minha avó era mais calada, não gostava dessas coisas. Minha avó era mais parada. Gostava muito de plantar, de flor, plantar flores. Minha bisavó, era baixinha e gordinha, né, pequenininha. Ela não gostava de... Dizem que minha avó contava que meu bisavô era mais alegre, gostava de ler verso para os filhos, para os netos. Já ela não, ela era mais fechada. Trancada, não gostava de conversar nem de brincadeira. Mas meu bisavô gostava. Já meu avô, o pai da minha mãe, que eu convivi com ele muito tempo, ele gostava de verso. Ele dizia a mim que estudou 2 meses. Vinha um professor de fora para ensinar. Dentro de 2 meses ela aprendeu a ler e escrever. Tinha uma escrita bonita. Já minha avó aprendeu já depois de velha, ele ensinando ela a ler. Ela aprendeu um pouquinho de ler, sabe? A ler e escrever. Mas foi ele que ensinou a ela, que ela não tinha estudado também. Meu avô também gostava de verso, cantoria. Eu lembro muito dele
terminava de almoçar, ficava encostado no rádio, ouvindo cantoria. É porque eu gosto, desde criança que eu gosto de coisa antiga. E minha avó contava muito, sabe? Falava que ela tinha essas coisas guardadas. Aí eu ganhei da minha tia. De criança eu tinha vontade de construir uma casinha de taipa, de brincar. Quando eu era criança, brincava muito. Aí meu sonho foi construir essa casinha. Aí meu irmão me ajudou a construir. Me deu um pensamento de muitos anos que eu tinha vontade de construir essa casa. Para mim traduz minha família, meus antepassados, tudo, para mim é tudo. Minha avó, eu fui criada com ela, tinha ela como minha mãe, ela queria muito bem a mim. Uma carta que mandaram para meu bisavô. Dia 4 de junho de 37, com o padre Manuel Pedro, que era o nome do meu avô, do meu bisa. Uma letra bonita, a escrita boa, bem feita, e o enredo da carta muito bonito também. Mandava lembrança para minha bisa, eu acho que é da família, deve ser um neto dela, que eu não conheço. O que me chamou a atenção também foi essa escrita, muito bem feita, a caligrafia. Eu acho, aqui é uma oração que ele tinha guardada. Manuel de Oliveira Costa. Isso aqui é uma escritura também. Essa é uma escritura. Essa também é uma escritura das terras dele. Aqui eu encontrei uma oração de São Judas Tadeu. Aqui é o certidão de óbito da minha tataravó, que era a mãe dele, falecida no ano de 42. Olha como ela guardava. Aqui tem uma nota do ano de Mossoró, 12 de novembro de 32. Uma nota de compra. Linha, zip. E tá aqui o total do dinheiro. Totalmente diferente a escrita. Mossoró, sabe como é o nome do armazém? Armazém de fazendas miudezas, ferragem de linhas correntes, depósito de estivos, molhados e cereais. De Mossoró. Honório Ferreira da Silva. Esse rádio, eu acho, faço uma base que ele tem mais de 50 anos. Porque meu sogro, eu ganhei dele, ele vendeu um boi para comprar esse rádio. Naquela época era difícil, aí eu vinha os vizinhos, ouvia as músicas, as mensagens, os avisos que me passavam de um canto para outro. E quando ele veio morar aqui na cidade, aí foi doou para mim. Eu tenho ele, já estava há uns 26 anos já. Eu acho que ele tem mais de 50 anos. Faço uma base que ele tenha mais de 50 anos, esse rádio. A pessoa se reunia na sala para ouvir. Quando tinha uma pessoa fora, mandava um aviso, uma mensagem, oferecia uma música no aniversário. Quando era aniversário da pessoa, pagava, naquela época era caro para passar. Essa cadeira era da minha avó, foi meu pai que fez. Ele trabalhava com madeira na época. Ela ficava no recanto da sala, depois do almoço. Ela se deitava um pouco para repousar a parte do meu dia. Quando eu vejo, lembro muito ela, que ela era muito carinhosa, queria muito bem as netas, os netos.
que a gente morava assim, vizinho, encostadinho. Naquela época, o quarto era onde chegava uma visita lá na sala, aí a mãe e o pai mandavam ir para o quarto, para a cozinha, ou sair para fora, para o pé debaixo do pé de árvore, ficava dentro do quarto. Esse aqui era o tabaqueiro, era do meu bisavô botar fumo. Naquela época picava o fumo e jogava aqui. Isso aqui era onde minha avó pegava o algodão, descaroçava, para fiar, para remendar a roupa quando rasgava, para fazer rede. Fazia a rede, mandava putear a linha e o homem fazia lá a rede. Isso aqui era da minha bisavó, o talco. Quando tomava um banho à noite, passava o talco para dormir. Esse baú era de uma tia terceira minha. Ela doou para minha tia quando ela era criança. Ela andando no mato, aí tinha carrapicho, furou os pés, que as crianças naquela época andavam até descalço, porque não tinha condições de comprar sandália. Aí ela começou a chorar e ela disse: minha filha, não chora que eu lhe dou esse baú. Hoje ela está com 94 anos. Quem ganhou esse baú era de uma tia. Isso aqui era a almofada, onde faziam as rendas, onde fazia as rendas. Hoje quase ninguém mais sabe fazer, né? Eu acho que isso aqui era uma fronha no recém-nascido. Isso aqui era a touquinha, quando as crianças nasciam, faziam os bonezinhos para pôr na cabeça. Isso aqui é uma saia, feita de renda também, feita aqui, essa almofada. Isso aqui é uma passarela de mesa, muito antiga, onde tem até as iniciais da minha tia. Feita na mão. Que os pais iam para a feira para trazer o que comprava, pão, um pouquinho de cada coisa. Era urinol, naquela época não existia banheiro dentro de casa, só existia um banheiro de palha e à noite tinha urinol. Ali era o saquinho de guardar roupa suja. Mas isso era quem tinha organização, né? Na época não era todo mundo que possuía isso. Essa espingarda era de meu avô caçar. Isso aqui é uma campinha que botava nas ovelhas que ele criava. Isso aqui é usar coisa de sela, de botar pólvora que ele caçava. E esse baú é muito importante. O meu avô nasceu em 9 e era do pai dele. Quando ele comprou para viajar para a Amazônia. Eu acho mais ou menos que ele é de 1800 e pouco. Eu faço uma básica, mais ou menos isso. Essa relíquia, isso aqui é uma relíquia, foi da minha tataravó. A minha tia me deu para mim guardar. Da minha tataravó. Essas fotografias, essa blusa, esse vestido, era da minha tia, que ainda existe. Quando eu era criança, quando eu era novinha. Tem também uma coisa difícil de se encontrar hoje, né? A ciloura do meu tataravô. Gastava até um pedacinho de tecido, né? Para construir ela, fazer. Agora o mais importante que eu tenho aqui é isso aqui. Isso aqui era a roupa do batizado da minha avó, que já tem 95 anos. Batizou minha avó, batizou minha mãe. E ainda está guardado. Aqui é o sapato do batizado.
onde se batizou minha avó e minha mãe. É sola, pregado com brocha, naquela época era bruxeado, né? Essas figuras também eu achei muito interessante. Eu acho que foi meu bisavô que pregou na tampa do baú. Tem várias coisas aqui, tudo antigo, ó. Mas o mais antigo de todos que tem aqui é essa sombrinha. E foi da minha tataravó. Eu lembro desse baú na casa da minha avó, que eu achava muito bonito quando ela ia abrir e olhar o que tinha dentro. Guardava enredos, lençol, talco, naquela época que a mulher usava talco rosa, branco. Aí eu gostava de olhar, sentir o cheiro que vinha de dentro do baú. Que naquela época as crianças não mexiam na mala da mãe, né, no baú. Aí quando minha avó ia abrir para arrumar, eu ficava pertinho olhando que ela arruma no baú a mala. Eu achava muito bonito, só sentir o cheiro eu gostava. Pega o gogó de sola. Não adivinha, né? Aqui é minha recordação de criança, eu fazia o fogo de lenha para fazer guisado. Naquela época não existia fogão a gás, só era fogão a lenha. De tarde ia para o mato procurar os gravetos para fazer o fogo no outro dia. E ainda hoje eu gosto de fogão de lenha. Para mim, o feijão cozinhado na lenha é uma maravilha. Café era coado no pano, naquela época, numa chaleira de barro. As panelas eram tudo de barro. A cuscuzeira, molhava o pão, botava aqui, arrumava a massa e cobria, para fazer a cuscuz. A pamonha era ralada no ralo. Não existia energia, era na lamparina. Fazia o fogo. Que é o pavio da lamparina, feito de algodão. A urupemba de sacudir o milho, pilado no pilão. A colher de pau para fazer a canjica, mexer a canjica. O angu, na época que fazia muito angu, né? De milho duro. Pesada, viu? A louça pesada. Esse guarda-louça foi meu pai que fez.
Logo quando ele era novinho, estava aprendendo a fazer móvel. Essa tinta aqui é feita com a tisna da lamparina. Botava a lamparina debaixo de uma vasilha e quando ficava, juntava, misturava com cola e pintava. Isso aqui tudo foi pintado com isso. E o verniz era goma laca, que chamava na época. Era tipo umas maracachetinhas. Botava, misturava com álcool, uma pominha de algodão para pintar. Eu ainda ajudei ele a pintar quando era criança. Essas louças aqui também, tudo foi dos meus familiares. Meus tios, segundo, terceiro, primo. Agora essa tigela aqui foi de uma tia terceira minha, que a neta dela me deu. Ela morreu em 78 com 100 anos. A Valise que já tem uns 130, 140 anos, né? É isso? Essa. Isso aqui foi da minha avó, essa xícara. Essa tigela foi do meu tio segundo, que me doaram. Esses talheres também foi minha tia que me doou. É antigo também. Naquela época não existia inox. Pronto, essas tigelas também foi o que ganhei da minha família. Essa foi minha mãe. Essa foi minha cunhada. Isso aqui era a farinheira, onde botava a farinha na mesa. Isso aqui também tudo foi doação. Essa prateleira me doaram. Uma prima segunda. Essa tigelinha aqui era da minha amiga quando era criança. Já tá com 70 anos, ela comia, ele tomava leite. Essa tigela foi do meu avô, que ele comia dentro. Me doaram e eu guardei. Isso aqui era o açucareiro. Botava o açúcar na mesa. O bule do café. O pilão para pilar o alho e a pimenta. Era pilado. Essa caçarola foi da minha tia segunda que me deu. Esses pratos também foi que me doaram. Esse balde era de carregar o leite. E aqui eram os ferros que se passava roupa na época. Essa máquina era da minha bisavó. Naquela época ela costurava as roupas das filhas, do esposo. Ela foi comprada no ano de 16. Quando ela bordava, costurava, fazia vários serviços caseiros. Eu acho que essas peças ainda foi costurada nessa máquina. Eu imagino. Isso aqui era anágua. As anáguas que as mulheres usavam naquela época. Por baixo da roupa. Usava uma, duas, até mais de duas. Para ficar com quadris bem grande. Ficar bonita. Que é outra na água. Deve ter sido costurada nessa máquina. E ela bordava também. Agora isso aqui é manual. Esse trabalho aqui não foi feito nela não. Foi só a costura. O bordado deve ter sido na mão. Tem vestido daquela época. Pano de mesa. Bordado na mão.
os alvos de bordado. Naquela época, a moça aprendia a bordar, a costurar. Graziela Maria de Mesquita era a dona do álbum. Trabalho feito de linha, de fita. Ela quem montou esse álbum e guardou vários pontos. Esse é meu irmão que ajudou a realizar meu sonho. Se não fosse por ele, eu não tinha feito minha casa. Me ajudou em tudo, me incentivou. Fez tudo pra mim. Ele é tudo pra mim, meu. Mas é assim, enquanto os 5 não desmotivava, mas eu sempre motivei. Ela queria resgatar e manter a lembrança da família, né, dos nossos avós, aí, dos bisavós. Sinto muita alegria. Sempre quando eu chego aqui, às vezes ela está aqui, às vezes me chama. Pra mim é um sonho, né? Um sonho realizado, né? E é uma lembrança muito boa que a pessoa resgata o tempo passado, né? Da gente. Apesar de nós viver hoje mais civilizado, mas sempre o passado é bom a pessoa lembrar para não esquecer as origens, né? Eu construí essa casa para guardar os objetos antigos da minha família. Que aí tem uma história. Não só os objetos, como a história de todo o meu passado, dos meus tataravós, do meu bisavô, da minha avó, de toda a minha família, meus tios, primeiro, segundo, terceiro, até a terceira geração. Hoje o povo as famílias não se juntam mais a conversar como antigamente. Antigamente tinha pouco estudo, mas as famílias se amavam mais, tinha mais amor, sabia transmitir mais amor a seus filhos, a seus netos, bisnetos. E hoje o povo só pensa na internet, não senta mais para conversar como antigamente. Os pais não tinham dinheiro, mas tinham educação para dar a seus filhos, amor, carinho. Esse é o porta-retrato da minha família, da minha vida.